Pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir aí perfeitamente? Veja que ponto que eu parei com a matéria. Na minha anotação, a gente está falando de ações possessórias, artigo 561, dentro da fase de procedimento. Veja se é isso, por gentileza. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Vamos lá? Lembrar a vocês que são duas chamadas. Vou fazer uma chamada agora e uma ao final da aula. O que está acontecendo, só para eu esclarecer. Quando eu faço duas chamadas, tem aluno, não estou dizendo que é nessa sala, que faz o login, eu faço a chamada, ele responde presente e sai da aula. Aí, quando eu começo a segunda chamada, ele loga de novo, e aí, se passou o nome dele, ele me manda e-mail, dizendo que estava com problema na internet, e que a internet dele não estava funcionando exatamente na hora da chamada. Aí eu vou olhar no histórico, a verdade é que a internet dele não funcionou 2 minutos depois da primeira chamada, até 3 minutos antes de falar o nome dele. Mas nos demais momentos a internet funcionou. Esse não é o objetivo para abonar a falta. Para abonar a falta é quando o aluno realmente teve problema de conexão, tem um problema ou outro, alguma coisa nesse sentido. Eu estou alertando, porque esses casos eu não vou abonar. Esses casos é falta. É como se ele estivesse dentro da sala de aula e só entrasse para falar presente e saísse. Tá ok? Então, às vezes a pessoa me manda um e-mail e fala assim, professor, aí a coordenação, o professor não respondeu o meu e-mail, eu pedi para abonar minha falta e ele não respondeu. Na verdade, é porque você só teve falta, só teve ausência de internet quando dá aula, mas a internet volta quando dá internet. E é uma conduta reiterada, né? Não é algo pontual. Então, eu acho que isso não aconteceu nessa turma, mas como eu estou avisando a todas as turmas, eu não podia deixar de avisar aqui. Ok? Tudo bem? Fica aqui esse aviso. Era esse o ponto da matéria mesmo? 361, 561? E aí nós tínhamos falado, e logo em seguida, cheguei a falar de justificação prévia, quando ocorre a concessão da liminar nas ações possessórias. Alguém para me auxiliar aí? Ô, Bruno, Oi. eu acho que você parou foi no 556. Eu acho. Tá, eu vou fazer o seguinte, é isso mesmo, parece que o Alisson disse que é isso. 556? Falando de Tá, colocar a data na turbação. eu cheguei a colocar num exercício, Ana, o Alisson, o Moacir, Você cheguei a passou colocar isso. o Chegou, exercício. chegou. Então, o exercício era isso. Qual a importância da data como requisito da petição inicial das ações possessórias, é isso? Parece que a Ana e o Alisson responderam que sim. Então, esse é o ponto. Eu não comecei a falar nada de procedimento, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a chamada, vou compartilhar o material aqui e já falo com vocês. A gente já dá seguimento. Ana Clara Ciotti. Arthur Bigogno. Breno. Bruna Pinheiro. Cláudia. Dirceu.
Franciele. Gabriel Rodrigues. Gabriele. Guilherme Grossi. Igor Martins. Jaqueline Dias. Jomara. Kaique. Kênia. Kênia, eu não esqueci do seu e-mail, tá? Eu vou responder, porque eu estou separando a atividade para te mandar. Laís Cavalar. Lara. Letícia Nascimento. Lohane. Luiz Gustavo. Márcio Dias. Boa noite, querido aluno. Marcos Paulo. Maria Júlia. Mariana Gasparoni. Tá certo. Matheus Gressi. Matheus Rodrigues. Michele. Moacir. Monique. Natália. Robert. Obrigado, querido aluno. Ronaldo. Sávio Lopes. Stephanie. Túlio. E o Alisson. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Então vamos lá. Bruno. Oi. Bruno, posso estar enganada, mas você deu ação de habilitação? Está no material, mas eu não estou recordando dessa aula, não. Criança, oposição até no caso. Ô, Bruno, eu acho que você deu monitória, aí depois de monitória foi oposição, e agora você está começando em possessórios. Deixa eu só olhar aqui, pessoal. A habilitação está em qual material? Estudo dirigido 2. Não sei, eu tenho que olhar aqui que está impresso. Ação de habilitação está... Você postou 12 de abril. Você postou ação de habilitação, depois você postou oposição, tudo no mesmo dia. O Isso. link da síncrone e material complementar do estudo dirigido 3. Isso, porque em uma aula, pelo menos na minha anotação, tá? Porque a minha anotação serve tanto para o B quanto para o A. Na minha anotação ficou oposição, habilitação, ficou tudo como no mesmo ciclo de aula. Oposição, habilitação e ação monitória. Mas então, acho que você não deu, não. A aula deles é na quinta também, primeiro horário? Ou é outro? Não, então, pode ter acontecido isso. A aula deles porque os exames remotos são na quinta-feira, então a gente acaba... Só tem então, a sua aula na quinta. Mas oposição eu dei. Oposição, sim. Então, peraí, espera só um instantinho que eu vou... Então, ficou faltando ação de habilitação. Pode ser que tenha acontecido isso, porque na minha anotação... No mesmo... O Fábio está falando, teve o feriado também. Então, por Foram isso... 3 aulas que a gente não teve.
Então, eu tenho que dar essa matéria de habilitação, porque, para mim, se você não comenta, eu ia passar direto, porque eu achei que estava... Porque ela foi lecionada, na minha anotação, tá? Ela foi lecionada no mesmo ciclo de aula, ou seja, na mesma semana, do que a oposição. Porque o material é junto. Oposição, habilitação e mais um. Mas aí não tem problema. Eu já deixei anotado que falta aqui habilitação. O que que a gente pode fazer? Eu vou terminar as ações possessórias, porque também parar no meio para começar outra matéria vai ficar muito ruim, e a gente tenta inserir isso em outra aula. Se não for possível, para não atrasar, eu gravo uma aula e disponibilizo como material complementar. Mas o ideal é que eu consiga encaixar isso em uma aula, porque a gente ficou com esse déficit aí por causa dessas colocações que vocês fizeram. É exame remoto na quinta, é feriado, tudo cai na quinta-feira aí, tá? Eu vou deixar aqui, o material tá ok, né? O material foi disponibilizado já. Provavelmente aconteceu isso. Material de ação possessória, tem mais material? Você postou outro? Hoje? Eu vou abrir aqui agora o meu, 556. que são 2 materiais. Mas eu achei que a sua turma estava em procedimento, que a gente já tinha começado com os procedimentos. Aí falaram que não. Então eu vou olhar qual material aqui. São 2 materiais de possessórias. Eu vou projetar aí para vocês, e aí vocês vão me dando um feedback aqui. Deixa eu só compartilhar a tela. Estão conseguindo ver o material? Sim, esse deu. Esse você deu. Eu cheguei até esse ponto aqui, ó. Congruência, duplicidade. 556, aí. Aqui? Sim, nesse facultativo aí. Última palavra, litisconsórcio facultativo. Tá. Então, o que eu tenho... Eu vou começar hoje no 560 do procedimento, e aí eu tenho que postar um novo material para vocês. Que significa, eu vou fazer a introdução do procedimento, e aí eu tenho que ter um segundo material para postar para vocês sobre possessório. É um material... O 560 não tem, você não postou o material ainda não, né? Isso. O segundo material vai de procedimento até interdito proibitório. Ok. Não foi postado ainda, entendeu? Esse é o único material que foi postado aí para vocês. Deixa eu só... A gente começa, se eu dei o exercício, vamos lá no 560, a gente separa o procedimento, eu separo agora em 2 blocos, né? Eu separo a ação de manutenção e reintegração de posse e o interdito proibitório. Então, a partir de agora, a gente vai estudar separado o procedimento da reintegração e manutenção, e depois a gente fala sobre o interdito. Por quê? Por uma questão do esbulho e da turbação relacionada ao tempo, que nós já falamos na aula anterior. Quando a gente estuda o procedimento da manutenção e reintegração, é importante que você divida em 2 ramos. Com base em qual critério? Com base no critério do 561, que eu coloquei o exercício para vocês. Então, quando eu coloquei o exercício para vocês, eu coloquei a importância, e por isso do exercício, para que a gente pegue esse gancho da aula, a importância do requisito da petição inicial de fixação da data. Por quê? Quando você fixa a data, é o momento que você tem para análise do procedimento a ser adotado nas ações possessórias. Manutenção
e reintegração. Esse procedimento, vocês vão perceber que ele é mais célere quando nós estamos diante de um curto espaço de tempo. Passado esse tempo, ele segue o procedimento comum. E aí eu preciso que vocês analisem e que vocês compreendam o procedimento, principalmente para a concessão da decisão em natureza liminar. Então, o objeto hoje do nosso estudo é a análise introdutória do procedimento especial de manutenção e reintegração da posse. Com isso, o primeiro ponto que vai gerar um alicerce, que vai criar um alicerce para a sua compreensão, é que você saiba a importância e a relevância da fixação da data da turbação ou do espúrio que está lá previsto no artigo 561, inciso 3º. Se tiver alguma dúvida quanto a essa importância e qual a relação que você estabelece com essa data, você deve fazer uma leitura, remeter à leitura do artigo 558. Por quê? O artigo 558, ele é o início da nossa aula hoje. E eu fiz questão de grifá-lo no meu CPC. Se você olhar aqui no meu CPC, ele está grifado. Está vendo aqui um asterisco no 558. Por quê? Porque a nossa aula tem essa referência como alicerce. Esse requisito da petição inicial, da ação de manutenção e reintegração, e a relevância que essa data fixada no inicial tem para o procedimento. Como que você vai analisar? A leitura do 558. O 558 diz assim: regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da seção 2 deste capítulo, que é o que nós vamos estudar hoje, o procedimento especial, que vai do 560 até o 566. Ou seja, regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse, essa seção 2, esses artigos que eu disse para vocês, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Então, o critério para a adoção do procedimento é a data fixada na petição inicial. 561, inciso 3º, combinado com 558. Isso não pode ter dúvida nesse primeiro momento da aula. Se tiver dúvida, você levanta a mãozinha, pede a palavra ou coloca aqui no chat para que eu possa esclarecer, ou ao menos tentar esclarecer a sua dúvida. Ok? Pessoal, dúvida até aqui? Sobre essa parte? Dúvida antes que o meu computador dê uma bugada. Ele já não está muito bento. Ok, então vamos lá. Então nós partimos da premissa. Então, o nosso estudo aqui parte da premissa de que a turbação começou a fazer uns barulhos estranhos. De que a turbação ou o esbulho, com base na data fixada na inicial, ocorreram em dia e ano. Se nós estamos diante dessa regra, nós vamos adotar, então, o que está previsto na seção 2. Bom, o que está previsto na seção 2? Está dizendo o seguinte para a gente. O juiz, ao se deparar com a petição inicial, depois a gente fala da doutrina, depois a gente fala da leitura dos artigos. É importante vocês pegarem essa dinâmica.
O juiz, então, recebe a petição inicial. Tá lá. O juiz, ao receber a petição inicial, é óbvio que ele vai analisar os requisitos do artigo 319 e do artigo 320. Quando, então, ele recebe a petição inicial, ele vai analisar se ela está devidamente instruída. O que significa uma petição devidamente instruída? Ele vai analisar se existem preenchidos os requisitos do 561. Então, quando se diz que ele vai analisar se a petição inicial está devidamente preenchida, ele vai analisar sobre a ótica do 561, que diz assim: incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, se for o caso de turbação, e na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação da reintegração. Então, ele tem que provar essas condições para que essa petição inicial seja considerada devidamente instruída. A doutrina traz para a gente o seguinte: quando o juiz se deparar com essa petição devidamente instruída, instrução é prova, ou seja, existe lá a prova desses requisitos do 561, ele vai expedir um mandado em caráter liminar. Que mandado é esse? Para manutenção ou para a reintegração da posse. Essa liminar só será concedida preenchido os requisitos que eu disse para os senhores no caso concreto. E aqui vai uma outra informação que você deve tomar nota. Nesse caso, dessa liminar, dessa decisão em caráter liminar, está dispensada a demonstração do periculo in mora. É necessário, então, a demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se ao menos de 1 ano em dia e a petição inicial tem que estar o quê? Instruída para a formação do convencimento do juiz, que eu também disse a vocês. Só que esse convencimento do juiz não é de cognição exauriente, é de cognição sumária. Ok? Então, esses dois pontos sustentam a petição inicial para a concessão do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Bom, se não estiver preenchido essas características, se não tiver preenchido esses requisitos, melhor dizendo, o juiz, então, não irá conceder o mandado em caráter liminar. Liminar, inaudito, altera partes. Ele não irá. Ele irá, então, notificar o invasor, né, o requerido, para apresentar justificativa prévia. Então, ele vai mandar citar o réu e notificá-lo para que apresente justificativa prévia. Ok? Então, a primeira análise, primeiro requisito, menos de 1 ano e dia. Segundo, as hipóteses e a petição com a instrução dos requisitos do 561. Preenchido esses requisitos, concessão de mandado liminar da manutenção e reintegração da posse. Não preenchido, citação e notificação para que o réu, o requerido, apresente justificativa. Ficou claro essa dinâmica? Para que a gente possa analisar os artigos, a leitura dos artigos. Façam essas anotações. Principalmente... Ô, Bruno. Oi.
Não seria o autor que teria que justificar, não? Você falou para que o réu será citado para justificar. O réu será citado e o autor notificado para justificar. Ah, não, tá. É isso mesmo que eu entendi. Eu falei diferente? Falou que o réu seria citado para justificar. Então desculpa. O réu será citado e o autor notificado para justificar. Não, tranquilo, beleza, é isso mesmo que eu entendi. Não, se eu falei diferente, perdão. Não, sem problema. É porque o réu é citado e o autor notificado para justificar. Então vai a citação e a notificação. Citação para o requerido e a notificação para justificativa. Tá? Eu se falei, não percebi. Mas enfim. Então vamos lá, vou repetir para a Ana. Então vamos lá. Primeira análise que o juiz faz é qual o procedimento vai ser adotado. Então ele olha na petição inicial a data que foi fixada a turbação ou esbulho. Se a data for menos de ano e dia, já explico, o Alisson. Se for menos de ano e dia, está lá fixado na inicial, o juiz passa para uma segunda análise, Ana. Ele passa para a análise se a petição está devidamente instruída. Essa instrução da petição são essas provas que eu disse para vocês. E o juiz faz a análise dessa instrução da petição inicial com base em cognição sumária, não exauriente. Ele não está antecipando o julgamento. Ele faz através de cognição sumária. Pois bem, preenchido esses requisitos, o juiz então concede o mandado liminar de manutenção e de reintegração. Lembrando que para concessão desse mandado, fica dispensado, no caso concreto, a demonstração do periculo in mora, porque ela já é subtendida. Porque se você analisar, você provou o quê? A turbação e o esbulho praticado pelo réu. Ok? Então, já acabo respondendo o Alisson. Então, ele expede o mandado liminar. Se não estiver preenchido o requisito da instrução da petição inicial, a petição inicial não está instruída, ele determina a citação do réu e a notificação para que o autor apresente justificativa prévia. Ok? Então, ele se depara com essa petição inicial e, ao analisar a petição inicial, ele analisa a data e a sua instrução, através de cognição sumária. Com base nesses dois pontos, ele ou expede o mandado liminar ou ele notifica para justificação prévia. Ok? Ficou mais claro agora, Ana, o Alisson? Sim? Então vamos aqui à leitura. Kenner, alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos à leitura do 562. Diz assim o 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, inaudito altera partes, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. Essa é a primeira hipótese. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. E o parágrafo único traz uma exceção a isso que nós estamos falando. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração liminar, sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Então, você já sabe que nessas hipóteses, aqui do parágrafo único, não comporta essa expedição. Tranquilo?
Deixa eu ver o que deu treta aqui. Beleza. Então, vamos lá. Só fazer uma pequena observação. Essa turma tem predisposição à treta? Porque a minha turma de faculdade, até para escolher a cor do giz que o professor ia escrever, tinha treta. Para vocês terem uma noção, nós temos 2 grupos. Um com todo mundo, que eu não lembro qual foi a última vez que alguém falou um oi, e um grupo, que é só eu e os meninos da minha sala. O nível da treta. Isso porque tem mais de 11 anos que nós formamos. Essa não, né? Não, que bom. Isso é sempre bom. Já está no 7º período, se não formou treta. Jaqueline, as tretas eram monstros, assim, eram uns negócios absurdos. Você está no 7º período. Ô, Jomara, na minha faculdade, na época que eu fazia faculdade, no muito a gente tinha o Nokia 320i, que mandava mensagem de texto. Isso era só quem tinha grana mesmo. Era um celular por família. Aí você ia viajar, a família entregava, falava assim, toma, leva esse celular aqui para você... Tinha lanterninha. Leva esse celular aqui, porque se aconteceu alguma coisa... Eu lembro que eu fui jogar bola, no tempo que eu jogava bola, fui jogar bola no Rio, aí minha mãe me deu o celular, assim, tirou ele da caixinha e falou assim, ó, leva, meu filho, vai se acontecer alguma coisa, você liga, da onde você estiver. Enfim. Mas vamos lá, que eu sou jovem, tá, Lara? Muito jovem. Não posso ficar falando essas coisas porque tenho um pensamento jovem. Bom, vamos seguir aqui com as ações possessórias. Muito tiozão. Só faltou a pochete do lado, com um canivetinho. Caso precise cortar um fio, chupar laranja, alguma coisa assim. Sapatênis eu não uso não, tá lá. Bom, vamos lá. Não uso sapatênis, não. Não me coloca nesse time de sapatênis. Eu joguei fora. Agora ou é sapato social ou tênis. Bom, vamos lá. Vamos seguir, que amanhã tem pouco problema, hein? Bom, pessoal, essa análise da justificativa do autor, ela se sustenta, e isso é muito interessante, porque ao fazer uma leitura do artigo 562, vejam que o réu, ele é citado. Ele é citado para comparecer em audiência. Eu pergunto a vocês, e se o réu não quiser comparecer em audiência? Ele tem essa opção? E mais, quem define essa audiência? Quem define essa audiência? O juiz? É discricionário? Ou o autor tem que requerer essa audiência? Então, o que tem em órbita dessa audiência? Essas são perguntas que vocês precisam compreender as respostas. Por quê? Existe um posicionamento do STJ que aplica literalmente o 562, dizendo o seguinte: não é necessário o autor pedir essa audiência e não é necessário a manifestação do réu se aceita ou não essa audiência. O STJ entende ser um dever do juiz
a designação da audiência na hipótese de não concessão da liminar pleiteada. Então, eu vou repetir. Para o STJ, é uma obrigação do juiz, é um dever do juiz, a designação dessa audiência, desde que ele não conceda a decisão em caráter liminar. Então, não há aqui margem para discricionariedade, segundo o posicionamento do STJ, está aí a 4ª turma nesse posicionamento. Então, essa citação que vai para o réu, não confunda, porque me parece, o Moacir até me alertou, eu confundi. Essa citação que vai para o réu é a citação, ou seja, para ele compor a lide, mas também ela carrega uma intimação para ele comparecer em audiência. Ok? Tranquilo quanto a isso? Outra situação relevante aqui para a gente consiste na hipótese do juiz, ele citou o réu, Moacir, e notificou o autor para que o autor apresentasse a sua justificativa. Por que essa justificativa? Essa justificativa é porque... Já respondo, Moacir. Essa justificativa é por quê? Essa justificativa, ela surge porque, através de cognição sumária, o magistrado, ao analisar a petição inicial, não se convenceu das alegações, ou seja, a petição inicial não estava devidamente instruída. Aí ele pede a justificativa, ele pede a justificação prévia do autor, e nesse mesmo tempo ele faz o quê? Olha, você vai justificar, eu vou analisar a sua justificativa. Ok? Se o juiz se convencer dessa justificativa, ele concede a liminar. Então, olha só. Artigo 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção e reintegração. Vejam que essa justificativa, essa justificação, ela é para preencher uma ausência de prova. Seja ela uma prova documental ou uma prova documentada, que a inicial não trouxe. Então, ele vai e pede o quê? Essa justificação. Ok? O Moacir pergunta se... Ficou alguma dúvida aqui na explicação da justificativa? Bruno, ele pode aceitar essa justificativa sem ouvir o réu? Sim. Sem ouvir o réu. Sem ouvir o réu. Beleza. Tá ok? Entende que essa justificativa é porque faltou alguma coisa. Ok? Sim, entendi. Aí seria a complementação seria com a pergunta do Moacir agora. A pergunta do Moacir é um momento posterior. Depois, sim. Entendeu? Porque aí, não vou conceder, ele vai, e aí eu vou fazer a leitura do 564, mas quem está acompanhando pode pegar a leitura do 564, concedendo ou não a liminar, ele tem 5 dias para promover a citação, que é dar meios para que promova a citação do réu, e aí é importante vocês lembrarem que a citação tem possibilidades excepcionais, lá previstas, que nós trabalhamos nas disposições gerais, que está lá no 554, e os seus parágrafos. Ela pode ser pessoal, ela pode ser por edital, ou mais, quando for uma multidão, o oficial pode comparecer, e quem ele encontrar, ele cita,
e os demais ele fixa em locais, o local que foi turbado ou que sofreu esbulho, ele fixa a citação. Está lá no 554, que nós falamos na aula anterior. Então, veja que cabe ao autor, no prazo de 5 dias, promover isso. Está lá no 564. Ó. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou reintegração da posse, o autor promoverá nos 5 dias subsequentes a citação do réu, para querendo contestar a ação em 15 dias. Aí eu respondo a pergunta do Moacir. Ora, e se ele não comparecer? Muito cuidado. Para a doutrina, não há obrigatoriedade de, nessa audiência, ele contestar. Mas essa audiência é um marco para a sua contestação. Ok? Então, muito cuidado. Agora, Moacir, eu não sei se a sua pergunta estava relacionada àquela multa lá do 334 pelo não comparecimento à audiência de conciliação ou de mediação. Não se aplica à hipótese aqui do caso concreto. Não sei se era a sua dúvida. Agora eu vou... Não era isso, não. Era só se... Qual a consequência dele não comparecer? Não gera revelia, é isso? É isso, exato. Não. E no caso, vai ser o autor que vai citar, ô Bruno? Não, ele vai promover a citação. No caso, tipo um pedido. Não. É o seguinte, ele vai dar meios ao Poder Judiciário para promover a citação. Localização, individualização de quem deva ser citado, se é uma multidão, qual a modalidade mais compatível, qual o horário. Ele vai dar meios para que o oficial realize a citação. Sim. Por isso que ele usa a expressão promoverá. Tranquilo? Alguma dúvida? Robert, o que ficou mais ou menos da explicação? Até que o Robert formule, o Alisson. Se a citação vem com a intimação para comparecer em audiência para... Não. Aqui você fez uma... tranquilo, Robert. Alisson, você está fazendo uma confusão aqui, que pode até ser culpa minha, eu não sei, porque eu não me recordo se eu confundi. A citação vem junto com a intimação para o réu. A justificação é o autor quem faz. Quem justifica é o autor. Bruno, eu tô achando que ele confundiu, porque assim, caso não seja aceito a inicial, caso o juiz entenda que ainda que com a intimação para o autor justificar, ainda que não seja suficiente, aí vai indeferir, né, o mandado liminar, certo? Até aí. Tá. Vamos lá. Então, é isso mesmo, tá certo. Aí, o autor vai ser, o réu vai ser notificado, inicialmente, vai ser cientificado da audiência e intimado para comparecer. Ele está confundindo essa intimação inicial com a citação. Isso. Eu acho que é a dúvida dele. Comparecer uma audiência, isso. Então, ele é intimado antes de ser citado, ele é intimado para comparecer na audiência. Não. É isso? Não, é junto. É junto. Entendeu? Porque é o seguinte, olha o que diz a parte final do 562, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Porque, na verdade, você cita uma única vez no processo, para ela compor a relação processual. O que está confundindo aí, e o que eu acho que pode ser a confusão, e o Alisson pode nos ajudar, ou quem mais quiser interagir, para não ficar dúvida nessa questão procedimental, é o seguinte, ele vai ser citado e intimado para a audiência. Esqueçam lá a regra do 334, para prazo para contestar, para questão de revelia, para questão de multa. Aqui é o seguinte, vai sair aqui, no mesmo mandado, imagina que isso é um mandado.
de citação, ele é citado no processo. E ele também, dentro dele, tem uma intimação, tecnicamente, para ele comparecer em audiência. Isso aí, Wallace. Só que vocês não podem associar o prazo para a defesa com a audiência, mas sim com a citação. Por que vocês não podem confundir o prazo para contestar com a audiência? Eu vou pedir vocês para acompanhar comigo o 564, parágrafo único. Olha o que diz. Quando for ordenada a justificação prévia, olha que interessante, a João Mara fez essa pergunta e eu não li o parágrafo único. Mas olha o que diz o parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia do autor, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. Ou seja, não abre-se prazo de 15 dias para contestar para o réu enquanto o juiz não defere ou não a justificação prévia. Eu acho que com a leitura do 564, parágrafo único, isso fica muito mais claro. Lembrando, né, Bruno, que pelo que você explicou, vê se eu entendi. Tem dois tipos de justificação, né? Aqui o juiz intima o autor para justificar nos próprios autos, certo? Sim. E aqui que pode ser que marque a audiência. Não, aí é onde que o Wallace está errando. Não. A citação com a data da audiência. Olha bem, vamos separar. Você é o réu, Moacir é o réu. Essa pode ser a dúvida de mais alunos. Moacir é o réu. Você está lá, esbulho. Você vai receber esse mandado aqui, ó. O que está nesse mandado? Cite-se o Moacir da ação número tal, número tal, número tal. Intime-se para comparecer na audiência X. Dia tal. Você recebeu esse mandado. Ok? Só que nesse mandado você vai falar assim, eu tenho 15 dias para comprovar? 15 dias para contestar? Não sei. Nesse mandado tinha uma liminar? Ou nesse mandado não constava a liminar? Por quê? A liminar só é concedida inaudita altera partes, então quando você é citado, ela já vem junto. Ou ela não vem junto porque o juiz tem que analisar a justificação prévia. Se o juiz tem que analisar a justificação prévia, só inicia seu prazo de contestação se depois que ele defere ou indefere a liminar. Ok? O que você recebe na hipótese da justificação prévia, você réu, é um mandado com a data da audiência. Mandado de citação com a data da audiência. É isso que você recebe. Ficou claro isso? Não, ficou assim. É porque a questão foi o seguinte: quando você falou que o autor, o próprio autor, podia justificar nos próprios autos, entende? Aí o juiz pode determinar que ele justifique o próprio autor antes da citação do réu, não é isso? Isso. O próprio autor. Ainda que não cite. Com essa justificação do autor, o juiz pode conceder ou não liminar, certo? Sim. Aí, entendendo que ainda, mesmo com essa justificação do autor, o autor não tem direito a se liminar, aí que vai a citação. Aí é outro passo, né? Não. Aí você está fazendo um corte temporal que não tem. Você tá criando uma escada. Você está dizendo, ele não deu a liminar, ele analisa a justificativa, e depois que ele analisa a justificativa, ele determina a citação. No caso, você pulou um degrau da escada. Eu acho que a justificação do autor é antes do deferimento ou não. Se o juiz ainda vê que não tem, se o juiz vê que o autor não tem direito a liminar, aí ele justifica, ele intima para justificar. Sim.
Aí, se o autor justificando, o juiz não deferir liminar, aí que ele cita, entende? Então, eu só não concordo com esse aí ele cita, porque você está criando uma escala, uma regra, uma cronologia que ela não tem. Entendo. É tudo junto, então. Ele pode ser citado, o réu pode ser citado, ainda que com a justificação prévia do autor? Isso é o que ele faz. Porque senão ele perderia o tempo. O que ele faz? Ele simplesmente, não por cognição sumária, ele faz uma coisa e outra, justifica aqui para mim autor e cita para comparecer em audiência. Entendi. Não há, entendeu? Não há uma... Entendi. Não tem ele, então, deixa, peraí, eu tô achando que o autor tem direito, eu vou intimar ele para justificar? Isso, exatamente. Ele fala assim, vamos Não parar. tem isso. Entendeu? Você fez um corte temporal que ele não tem. Agora sim. Entendeu? Uhum. Por isso que eu te falei, não há esse corte temporal. E aí a gente já responde a dúvida do Alisson. Ok? Porque, na verdade, o Moacir, o juiz pode, inclusive, designar a audiência para justificação prévia. E, inclusive, o autor pode fazer prova na justificação prévia. Entendeu? Sim, sim. Okay? A minha confusão foi só essa, entendeu? Dessa justificação prévia do autor. Isso. E aí ele pode sair dessa audiência, o réu pode sair dessa audiência, inclusive intimado da decisão liminar. Pegou a dinâmica aí? Peguei. E aí, pessoal? Mais alguém com dúvida nessa questão procedimental? É o momento. É uma discricionariedade meio que do juiz, né? Isso. É o juiz, é discricionário, isso aí, bem colocado. Mais alguma dúvida, pessoal? Nós precisamos esclarecer isso. Bruno, o artigo 563, então, fala exatamente isso, né? Após a audiência, com a justificação do autor e possivelmente a presença do réu, A doutrina, exatamente, a doutrina fala exatamente dessa interpretação. Aí ele expede o mandado, se ele considerar a justificação válida. Inclusive, o réu vai sair dessa audiência intimado da decisão. Sim. Ok? Ok. Vamos lá, vou colocar o exercício aqui para a gente poder fazer. Tá aí, pessoal. 10 minutinhos para que formule e a gente passe a análise dessa questão. A questão é o seguinte: ao ser concedida a liminar prevista, salvo errado aí, prevista no artigo 562 do CPC, caberá ao autor promover a sua execução? Se afirmativa a resposta, em qual prazo? Justifique. Ô, Bruno. Oi. Como assim, sua execução? O juiz dá a liminar. É você, autor, que tem que ir lá para fazer cumprir, você tem que entrar com uma ação de cumprimento dessa decisão. Como que é feita essa decisão? Porque nós estamos falando de manutenção e reintegração da posse. Quem vai lá tirar os invasores? Como que se promove essa execução? Sim. Dê uma olhada nos artigos, uma pequena pesquisa, vocês vão compreender.
E se é o autor que tem que promover ou é o Estado, o juiz, que tem que promover? No caso concreto. Tem algum prazo? O juiz fixa 30 dias, 1 hora, 48 horas? Porque a gente vê muito isso em noticiário, né? Essas invasões de terra, essas reintegrações de posse, aquelas coisas. Nós tivemos um caso aqui recente, em Juiz de Fora, aqui, logo depois da Embrapa, que hoje fica plantado um monte de banana ali, nos movimentos sociais. Quem promove essa execução? Pesquisem aí nos artigos que nós estamos estudando, ou até mesmo na internet. Ok? 10 minutinhos pela complexidade dessa pergunta. Até daqui a pouco. Eu coloco aqui de novo, só um instantinho, Giomara. Tem um errinho ali na escrita, mas não confunde, dá para entender. Lara, não esquece de falar com os seus colegas até que horário vai a aula hoje.
A execução da medida liminar. Como que se executa essa medida liminar?
Podemos continuar, pessoal? Por mais um tempinho aí. Beleza, beleza. Mais um tempinho. Isso é porque amanhã vai ser ótimo. Eu acho que cada hora que eu olhar a pauta aparece mais um. Nem brinca com isso, pelo amor de Deus. Na verdade, Ana, aquele trabalho é do estudo dirigido normalmente. Só que eu postei com data errada. A data é dia 1º mesmo, igual de todo professor. Aí, hoje antes do início da aula, a Giovana eu entrei em contato com ela e ela corrigiu. Então, a atividade é para o dia 1º, ok? Pessoal, para a gente não perder tempo, eu vou fazer a segunda chamada e aí vocês vão respondendo enquanto eu vou fazendo a chamada, ok? Ana Clara Ciotti, Arthur Bigoga, Breno, Bruna, Cláudia, Dirceu, Franciele, Gabriel, Gabriele, Guilherme Grossi, Igor Martins, Jaqueline, Jomara, Kaique, Kenner, Laís Cavalar, Lara, Letícia Nascimento, Lohane, Luiz Gustavo,
Márcio, querido aluno. Marcos Paulo. Maria Júlia. Mariana Gasparoni. Matheus Gressi. Matheus Rodrigues. Michele. Moacir. Monique. Natália. Robert. Ronaldo. Boa, Robert. Sávio Lopes. Stephanie. Túlio e o Wallace. Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Alguém que eu tenha esquecido de falar o nome? Ok. Pessoal, é importante que vocês dividam a resposta. Dividam essa resposta quando nós estamos diante da data da petição inicial. Vou dar uma dica aqui da data da petição inicial e se é direito individual ou direito coletivo. Mais do que isso eu respondo. E aí eu começo a próxima aula respondendo a pergunta. Ok? No mais, vocês estão dispensados. Uma boa noite. Muito obrigado pela interação de todo mundo aí que tirou dúvida. Tchau.